Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então, abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 16, no versículo 11. Salmo 16, 11. Eu me lembro que a última vez que estive com vocês aqui, setembro do ano passado, a gente aproveitou o feriado, fizemos uma reunião pela manhã, e eu não sei porque na minha cabeça eu tinha certeza que era domingo, né? Agora que depois, conversando com o João, falou, não, pastor, era um feriado, porque eu dizia, vocês têm culto de domingo de manhã? Não, estamos começando. Eu falei, eu vim domingo. Ele falou, não era domingo, era um feriado. Eu falei, era isso. Eu lembro que era de manhã. E eu lembro que naquela ocasião, nós pudemos ter uma conversa, uma palavra, encorajando vocês a respeito de um assunto que sempre foi algo importante para mim, vivido, praticado, mas que nos últimos anos vem virando uma tônica. Eu chamo de tônica, meus amigos dizem que eu estou ficando fanático, né? Que diz respeito ao jejum. E nós tivemos uma palavra sobre isso, falando da importância do jejum, não só no âmbito pessoal, no coletivo, aquilo que ele proporciona, para não parecer que a gente não sabe falar de outra coisa. Eu vou explicar. Aquilo que eu quero pregar hoje não se limita de forma alguma ao jejum, mas eu vou ter que tocar no assunto. No início, para dar um exemplo, no final, para fazer uma aplicação, porque, de fato, é um encargo que eu tenho carregado da parte de Deus e eu tenho entendido que é uma chave que Deus deseja utilizar para incendiar nossas vidas, né? Algo que uma pessoa esses dias falou, pastor, eu percebo que o senhor fala de vários assuntos. Eu falei, isso é bom ou é ruim? Aí ele falou, não, eu quero entender uma coisa. Aí ele falou, qual? Ele falou, normalmente os ministérios têm uma tônica. Tem algo que é mais forte, que queima mais no coração, né? E normalmente eles, por conta desse encargo, eles seguem naquele trilho, dando mais ênfase. Aí ele falou, eu vejo o senhor falar de finanças, eu vejo o senhor falar de santidade, eu vejo o senhor falar de paixão por Jesus, agora eu vejo o senhor falando sobre o jejum. E ele falou, o senhor não tem uma tônica? Eu falei, tem uma coisa em comum em todos esses assuntos. Aí ele falou, eu não percebi. Eu falei, a ênfase do senhorio de Cristo acima de todas as coisas. Eu falei, quando eu falo de finanças, a ideia é falar que não haja concorrente para com ele. Quando eu falo de paixão por Jesus, até que nada mais importe, é dizer que ele tem que ser mais importante e que não haja concorrência com ele. Quando falamos a respeito de santidade, é justamente dizer isso, que não pode haver absolutamente nada que nos atraia mais do que atrai a ele. Quando a gente fala do avanço do reino de Deus, do mover dos dons do Espírito Santo, né, quase tudo aquilo que eu promovo tem uma ênfase em comum, né? E agora com o jejum não tem sido diferente, né? A ideia tem sido falar não a respeito do jejum, mas de resgatar aquela percepção de valor e de importância que ele tem. Então, é a respeito disso que eu quero falar. Salmo 16, 11 diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Eu vou pedir a gentileza de você repetir esse salmo comigo, só para ajudar a memorizar mesmo. Diga comigo, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Quando eu vejo o salmista pelo Espírito dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida, evidente que ele está falando de algo que nós precisamos da ajuda de Deus. Ou seja, os caminhos da vida não são necessariamente aquele tipo de coisa que você enxergamos sozinhos. Se fosse assim, não precisaríamos da ajuda de Deus para ver. Mas se precisamos da ajuda de Deus para ver, nós podemos então deduzir que não é uma percepção espontânea, natural ou meramente humana. Dito isso, quais são os caminhos da vida? Quando a gente olha para tudo aquilo que Deus faz tudo com um propósito. E Deus, quando cria um homem, ele cria o homem com um propósito muito específico. Portanto, Deus coloca diante dele um caminho. Ao longo das Escrituras, Deus usa muito essa linguagem. A ideia não é apenas falar de um trilho, mas tentar levar o homem a entender aonde o trilho leva, qual a razão, qual o porquê. Então, através de Moisés, Deus diz, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, né? Ele está dizendo, você pode escolher algo diferente, mas o que eu espero de você? Escolhe vida.
ande no caminho que eu propus. Qual é o caminho de Deus? Na sequência, ele afirma, na tua presença, a plenitude de alegria, e à tua destra, há delícias perpetuamente. Obviamente, essas afirmações não estão desconectadas. Depois de dizer que Deus nos fará ver os caminhos da vida, ele começa a enfatizar que na presença de Deus existe não só alegria, mas ele chama de plenitude de alegria. Eu gosto de uma declaração que diz que na presença de Deus a tristeza salta de alegria. Mas a Bíblia não fala que ali tem só alegria, a ponto de transformar a tristeza em alegria. A Bíblia fala de plenitude. Plenitude significa a medida cheia, completa. Ou seja, o mais profundo, completo senso de alegria, de realização, de deleite, se encontra num lugar. Onde? A presença de Deus. E essa alegria não é apresentada apenas como um sentimento etéreo, subjetivo, vago. Ele relaciona isso com deleites. A tua destra, a tua direita. Há delícias, deleites perpetuamente. Então, eu paro para pensar na seguinte afirmação de Davi. Se Deus, ao criar o homem, propôs um caminho específico, o que é que ele queria? Que o homem pudesse desfrutar dos deleites e da plena alegria que emanam da sua presença. E aí, quando você olha para o Éden, o início da criação, o ponto de partida, o primeiro casal, antes da queda, em plena comunhão com Deus, eles tinham acesso a quê? A plenitude de alegria. E o curioso é imaginar que o Deus, que tem a capacidade plena de preencher o homem com plena alegria, nunca se opôs que o homem tivesse acesso a outras formas de alegria, ainda que inferiores. Então você vai ver Deus simplesmente colocando em execução, depois de ter criado Adão, um plano que é eterno, que é anterior à criação e não foi improviso. Deus olha para o homem e diz, não é bom que ele esteja só. O só não era uma solidão absoluta, completa, porque a Bíblia nos mostra Deus relacionando com o homem, mas ele diz, é importante que você não só relacione com o semelhante, mas eu vou criar um relacionamento especial entre semelhantes. E Deus põe em execução a ideia da família, do casamento, e abençoa o homem com a mulher. E a perspectiva bíblica não é apenas de que o homem e a mulher se unam para procriar e garantir a subsistência. Né? Quando você olha declarações bíblicas, como no livro de Eclesiastes, goza a vida com a mulher que você ama, desfrute, realizem-se, aproveitem. Deus olha para o homem e diz, vocês podem comer de toda a árvore no jardim. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha toda está caixa alta, maiúscula, negrito. Né? Porque eu fico pensando como Deus caprichou na diversidade. Ele podia ter feito uma fruta só, com uma cor só, um único tipo de textura, de cheiro, de sabor, mas que tivesse todos os nutrientes. E a gente comeria a mesma coisa todo dia, o resto da vida. Ia ser um tédio, mas de repente cumpriria o propósito da nutrição. Mas Deus caprichou. Ele fez todo tipo de cores, de sabores, de cheiros, de texturas, e não só isso, as frutas sazonais. Tem hora que você fica esperando aquela estação repetir, para dizer, vai dar para comer aquele negócio só naquela próxima estação. Né? E de alguma forma, a gente percebe que a ênfase de Deus não estava em garantir apenas nutrição, mas deleite. E é parte do assunto com o qual a comida é apresentada na Escritura. Ou seja, Deus está dizendo, eu não tenho problema que vocês tenham acesso a outros tipos de prazeres, desde que isso não afaste vocês de mim. Então Deus diz, pode comer de todas, mas aquela ali, que vai te roubar de mim. Deus está dizendo, eu vou estabelecer uma restrição. E aí eu fico pensando no Deus que proporcionou ao homem plena alegria, outros deleites ainda que inferiores, dizendo, eu não tenho nenhuma preocupação, mas ao mesmo tempo que ele diz, mas nunca cruzem a linha, que vai privá-los da plena alegria. E o triste é saber que o primeiro casal cruza a linha, o limite do proibido. E não só vão buscar uma fonte alternativa de prazer e de alegria, mas uma fonte falsa que iria sabotá-los de permanecer no lugar da plenitude de alegria, que era a presença de Deus. A tragédia se instala não apenas na vida de um indivíduo ou de um casal, mas passa a toda a humanidade, como diz Romanos 5,12. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens e a bagunça estava feita. Mas Deus tinha um plano de redenção. E ao longo de todo o Antigo Testamento, ele vai promovendo uma ideia e um entendimento crescente e progressivo do que em Cristo
nos seria restaurado em relação àquilo que foi perdido pelo pecado. E nesse desenho progressivo do Antigo Testamento surge no cenário um homem incomum, diferente não só dos da sua geração, diferente, a gente pode dizer, da grande maioria de uma aliança inteira que é o Antigo Testamento, Davi. Um homem a quem o próprio Deus o chamou e classificou de um homem segundo o coração de Deus. Não porque fosse perfeito, o que a Bíblia registra que não é, mas o que tinha uma obsessão pela presença de Deus. O homem que diz no Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida, contemplar sua formosura. Davi era fascinado pela presença de Deus e Deus gostava disso. Esse homem, que é chamado por Jesus de profeta, ele começa a ter percepções de para onde as coisas vão e o que Deus vai fazer. E é Davi que, pelo Espírito Santo, diz, na tua presença, a plenitude de alegria. A tua destra, há delícias perpetuamente. Davi está enxergando o que foi perdido lá no Éden, mas o que Deus deseja restaurar e devolver à humanidade. E esse homem que está tendo a percepção da mais profunda realização em Deus, do que nos está disponível, obcecado, fascinado pela presença de Deus, que nos permite entender o que é que está à nossa disposição. Em algum momento ele também cruza o limite do proibido e vai buscar um tipo de prazer alternativo. E ele entra no terreno do pecado. E nós temos o relato da experiência, não só do adultério com Batseba, mas infelizmente do desfecho, que envolve o homicídio de Urias, para encobrir, ou uma tentativa de encobrir e acobertar o pecado cometido. A pergunta a ser feita é, como gente como Adão, que desfrutou a plenitude da alegria, consegue simplesmente trocar isso por algo inferior? Como gente como Davi, que está percebendo que Deus está restaurando e devolvendo, entendendo, proclamando isso, sendo usado por Deus como uma espécie de modelo que promove esse entendimento, consegue em algum momento trocar a plenitude de alegria por prazeres inferiores. Outro dia alguém falou assim para mim, a pessoa estava pregando e falou assim, o pecado não oferece nenhum tipo de prazer. Pensei, se não oferecesse, ninguém pecava. Hebreus, capítulo 11, verso 25, fala dos prazeres transitórios do pecado. O problema é que ele não dura. O problema é que ele é uma enganação. Ele é um prazer momentâneo e ele é muito amargo depois de cometido e praticado, principalmente pelas consequências que produz, entre elas a principal, de nos desconectar da plenitude de alegria. Mas Davi faz a escolha. Isso me leva a questionar o que gente como Adão e Eva, que desfrutaram a medida cheia, o que gente como Davi, que está vendo Deus querendo devolver a medida cheia, atraído por isso, o que leva esse tipo de gente a simplesmente abrir mão de tudo isso, a simplesmente trocar essa proposta tão extraordinária por algo completamente inferior, danoso, trágico, que diz respeito aos prazeres do pecado. E a pergunta, na verdade, não é só o que leva a gente como eles. A pergunta é, isso foi exclusividade deles? Ou será que eu e você corremos o mesmo risco? De acordo com a palavra de Deus, cada um de nós, potencialmente, está diante do risco de fazer a mesma escolha estúpida que essa turma fez. Tanto que em Hebreus, no capítulo 3, no verso 12, nós temos uma advertência bíblica muito pontual e específica. Tenham cuidado, irmãos. Essa advertência e esse pedido de cuidado não pode ser ignorado. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Quem que pode se afastar do Deus vivo? Só quem primeiro se aproximou. Quem não aproximou, não pode nem se afastar, já está longe. Então a Bíblia está falando de gente que se converte, transita pela ponte da reconciliação, que é a obra de Cristo, se aproxima de Deus, se reconecta com o Criador por meio da salvação. Mas a Bíblia diz, cuide, para que depois de aproximar você não se afaste. Então se a Bíblia pede para cuidar, para não afastar, ele ainda diz assim, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. O que é o contrário de não afastar? Permanecer juntinho, como diria o mineiro, agarradinho nele, colado com ele. Então ele diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que leva alguém a se afastar de Deus
é um engano. A Bíblia diz o engano do pecado. Fria e racionalmente, porque alguém escolheria a morte em vez da vida. A maldição em vez da bênção. Deus diz, eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Como eu citei, a bênção e a maldição. Escolhe vida. A gente fica pensando, será que Deus tem que orientar o óbvio? Mas ninguém escolhe morte porque simplesmente calculou o dano dela. A Bíblia fala do engano do pecado. Ele se mostra atraente, ele se mostra prazeroso, e ele simplesmente nos engana, porque muitas vezes olhamos uma bifurcação e a gente imagina que os dois caminhos conduzem a prazeres. Então a Bíblia diz que depois de conectar com Deus, nós precisamos de cuidado para não ser endurecido pelo engano do pecado. E ele arremata o verso 14 de Hebreus 3, dizendo, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a capacidade de comprometer o acesso ao lugar da plenitude e alegria dos eleitos é um risco potencial que está diante de cada um de nós. O que me leva a fazer com frequência a seguinte pergunta: como se perde a sensibilidade para com Deus? E esse tipo de questionamento eu não faço porque eu quero perder, eu faço justamente porque eu quero evitar. Então talvez a melhor pergunta seria: como se evita o risco de perder a sensibilidade para com Deus a ponto de evitá-la? E o tema da minha mensagem nessa manhã, visando promover o fogo de Deus para que ele permaneça aceso no seu coração, é preservando a sensibilidade para com Deus. Então vou dar uma volta, antes de voltarmos no assunto, para ilustrar o que eu quero falar. Como eu disse antes, o tema hoje não é a respeito de jejum, mas eu não consigo evitar tocar no assunto. Há mais ou menos um ano atrás, eu estava num evento de pastores e líderes, e coincidiu justamente um período desses de jejum prolongado que eu estava fazendo. Eu não consegui esconder de um outro pastor, que era o promotor do evento, que estava jejuando. Ele me liga e diz, assim que você chegar no aeroporto, alguém vai te buscar, né? Vai te levar para o restaurante, porque dava exatamente o horário do almoço, e a gente se encontra lá para o almoço. Falei, pastorzão, vou ficar muito feliz de sentar com vocês e compartilhar, mas eu não vou almoçar hoje, tudo bem? Ele falou, não, então faz o seguinte, o pessoal te leva para o hotel, à noite a gente janta junto. Falei, pastor, à noite eu também não vou. Está comendo. Não, tranquilo, subirá. Amanhã nós tomamos um café da manhã. Falei, amigo, deixa eu ir direto no ponto antes de rolar. Eu não estou comendo esses dias. Ele, desculpa. Aí depois nós nos encontramos. Ele falou, subirá, desculpa, eu estou curioso. Ele falou, você, talvez de todo mundo que eu conheço, tem gente das pessoas que eu conheço que mais jejua. E ele falou, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer, se não for invasivo. Ele falou, eu sofro de gastrite, eu raramente consigo fazer mais do que um dia de jejum, sem ter algum tipo de incômodo, então não faço ideia do que tem experiência de jejuns como o seu. Mas ele falou assim, você tem sido muito intenso, muito frequente. Ele tinha acesso ao material que eu tinha publicado, meu livro sobre jejum, a cultura do jejum, e ele falou, o que tem te levado com tanta paixão, determinação a esses jejuns? Falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso lá atrás, aos 8 anos de idade, quando eu comecei o negócio para valer, a minha resposta seria que era um anseio pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério baseado na força do braço, da carne, eu queria, viver o sobrenatural. E eu posso te dizer que o jejum foi uma chave de acesso para o sobrenatural. Combinado à oração, ele me levou ao rompimento. Mas hoje, honestamente, pelo menos nessa última década e meia, minha resposta é bem diferente. Hoje, quando as pessoas me perguntam o que tem me levado a esse lugar com frequência e intensidade, eu diria para o senhor que é a capacidade de perceber os deleites espirituais. Quando eu falei isso, ele fez uma cara de curioso e disse, me fale mais sobre isso. Eu falei, para explicar isso, eu vou te dar um exemplo natural, de algo que aconteceu agora, recente. Falei, no jejum prolongado, o seu paladar vai ficando muito, mas muito acurado. Então, por exemplo, as pessoas dizem, água não tem gosto. Quem jejua discorda. Às vezes você pega uma água que ela tem um pH mais alto, você já vai sentir o gosto dela um pouco mais salobra. Tem água que você bebe, primeiro gole eu já sinto que ela tem um gosto mais metálico. Eu vou olhar a composição na garrafa e ela tem uma carga de minerais
diferente das demais. Então tem lugares que a gente chega e a água está com um sabor tão diferente, mesmo a mineral, que às vezes é difícil você beber. O médico que me acompanha nos jejuns prolongados, ele fica no meu pé, tem que se hidratar, mas ao mesmo tempo ele diz, tente garantir um bom pH. E tem hora que você olha o pH da água é muito baixo. Então a orientação que se dá aos jejuadores é que de vez em quando você pingue um pouco de limão na água. Isso não só ajuda a melhorar o pH da água, consequentemente do sangue, do corpo, mas às vezes te ajuda a vencer o problema do sabor, que está difícil de beber água, né? Então, eu falei para ele, eu estava com um grupo de pastores, terminou o evento de manhã, todo mundo foi para o restaurante. Os caras subirá, vá para o hotel que você não está comendo. Eu falei, de jeito nenhum. Eu vou perder a conversa, vocês vão falar de Bíblia, os testemunhos, a comunhão, a mesa. Eu falei, eu estou junto, não preocupe comigo, né? Não é incômodo nenhum me sentar à mesa, ver vocês comer, mas eu quero estar junto. Os caras, pô, mas nós vamos ficar constrangidos se não comer. Eu falei, olha, o problema é de vocês. Eu vou ficar constrangido de ficar sozinho no hotel. E eu falei, hoje para mim vai ser um banquete. Os caras, como é que é? Eu falei, hoje vai ser água com gás com limão. Eu falei, não vai ser só água. Aí todo mundo riu, cheguei lá, pedi a água e pedi para o garçom o limão. Normalmente o garçom traz um copinho menor, com um pouquinho de limão espremido. Quase todo lugar que a gente pede o limão para acompanhar a água é assim. Aquele dia o cara trouxe um copo tão grande e praticamente cheio, que a primeira coisa que eu pensei, falei, ele não entendeu. Ele deve ter achado que eu pedi limonada, porque ninguém traz tanto limão. Então, receoso, antes de misturar na água, eu peguei e dei um golinho de nada, uma provadinha. E quando eu provei, estava doce. Chamei o garçom e falei, amigo, desculpa, eu queria só o limão espremido, eu não queria uma limonada. Ele falou, mas isso aí é limão espremido, não é limonada. Eu falei, impossível, está doce. Ele falou, impossível, digo eu, porque eu acabei de ver o cara espremer os limão na cozinha. Eu pensei, eu estou doido. Falei, será que eu imaginei tanto que era limonada, que enganei minha mente, fui lá, provei de novo, falei, está doce. O cara não pode. O pastor que estava sentado na minha frente, pegou o copo, falou, deixa eu testar isso. E ele deu um golinho. Quando ele deu um golinho, ele foi uma cara de azedo, disse, pelo amor de Deus, Subirá. Esse negócio é limão puro. Eu pensei, eu estou doido. Eu provei a terceira vez, eu falei, está doce. Ele provou a segunda dele, falou, está azedo. Todo mundo na mesa acabou provando. Para entrar na discussão, eu quase que fiquei sem limão. E todo mundo dizia, Subirá, você está louco, esse negócio é limão puro. E foi só aí que eu lembrei do tempo que eu estava em jejum. O paladar vai ficando tão acurado que a gente consegue perceber a frutose do limão, enquanto todo mundo está focado só no azedo. Por que eu estou dizendo isso? Alguns dias depois eu estou em outro evento, e de novo eu sento na mesa com a turma. E depois do almoço vai pegar uma sobremesa. E ele pega uma salada de fruta. E daqui a pouco ele começa a despejar em cima leite condensado. Eu quero voar no pescoço dele, eu quero gritar com ele. Primeiro, porque o açúcar já saiu da minha vida há um tempo. Segundo, para quem sente que o limão está doce, imagina o resto das frutas. E eu queria gritar com ele, você não precisa disso. A fruta já é doce. Mas a primeira coisa que eu lembrei antes de brigar com ele foi, quantas vezes eu pus leite condensado na salada de fruta? Principalmente na época em que, intoxicado de tanto açúcar, eu não conseguia mais perceber o doce da fruta. E quando eu chego a essa altura, o pastor já está balançando a cabeça, tipo assim, entendi. Falei, pastor, o jejum tem feito por mim espiritualmente o que natural, fisiologicamente, ele faz pelo meu paladar. A capacidade de perceber os deleites espirituais muda. Eu falei, então há momentos que eu estou lendo a Bíblia e a pergunta é, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia. Muitas vezes no momento de oração ou adoração eu digo, a sua presença sempre foi tão melhor desse jeito e eu é que não percebia. A pergunta a ser feita é, não percebia por quê? Então, com o perdão da expressão, por causa da desgraça do leite condensado, que vem roubando a percepção de algumas coisas. Aonde eu quero chegar? Deus nos permitiu outros tipos de prazeres que não são ilícitos. A gente não precisa cruzar o limite do pecaminoso. Para dizer, é prazer que não é Deus, é pecaminoso. Tem muitos prazeres lícitos. No entanto, às vezes a gente se empolga tanto e usa tanto essas coisas. E a gente não percebe que mesmo aquilo que não é pecaminoso pode nos roubar a percepção de deleites superiores. Então, dito isso,
o que eu gostaria que a gente pudesse avaliar quando falamos a respeito de Deus é porque o nosso relacionamento não é mais profundo, porque o nosso relacionamento não é mais intenso. Porque se a gente tem acesso ao que de melhor pode existir no universo, a gente não está usufruindo 100% disso. Por que nós não estamos comprometidos, como dizem alguns, até o talo, até o tutano? O que nos falta para que a gente decida, então, ser crente de verdade e usar isso tudo? E esse tipo de questionamento mexe comigo o tempo todo. E eu comecei a entender um valor bíblico, um princípio bíblico que para mim é inquestionável quando a gente faz a avaliação nas Escrituras. Isso é o que eu quero destacar aqui em primeiro lugar. Quem não valoriza, não busca. Fato. Nosso Senhor, em Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte, ele diz no verso 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nós somos norteados pelo nosso senso de valor. Aquilo ao qual eu e você atribuímos importância, de alguma forma, ele acaba nos norteando. E ele não se estabelece apenas no trilho, em direção ao que é importante. Ele se torna uma espécie de força motriz, que impulsiona a gente a seguir naquele trilho para alcançar aquilo que lá na frente a gente diz, isso é valioso, isso é importante. Isso vale para qualquer questão da nossa vida. Então, quando de vez em quando alguém me diz, não tenho tempo para isso, eu penso que o que falta para a pessoa não é tempo, é senso de valor, é senso de importância, é senso de prioridade. Porque quando é importante, a gente arruma tempo e a gente sacrifica outra coisa. Então, isso vale para o que é natural, mas vale também, inquestionavelmente, para o que é espiritual. Eu busco aquilo que eu entendo ser mais importante. Mas a pergunta é, será que eu vou entender apenas que Deus é mais importante da forma mais simples, automática e espontânea? Se assim fosse, Deus não estaria o tempo todo na Escritura tentando criar em mim e você uma consciência a respeito disso. Colossenses capítulo 3, verso 1. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está. Pensem nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra. Então, se Deus está tentando criar a consciência, o importante está aqui e não aqui, o seu foco deve ser esse e não outro, significa que esse valor, ele não apenas surge de forma espontânea. Ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser alimentado. E por quê? Porque quem não valoriza, não busca. Então, Deus não vai apenas dizer, vocês têm que me buscar. Ele o tempo todo tenta nos dar o senso de valor, que produz em nós, então, a resposta de, isso não apenas será o meu trilho, mas será a minha força motriz para que eu possa buscá-lo. Por quê? Porque no reino de Deus, nós precisamos entender o que eu vou classificar aqui da moeda de troca. Moeda de troca, eu sei que é algo que soa pesado para o ouvido da gente, quando a gente fala de um reino, que é o reino de Deus, onde a gente acessa aquilo que está na graça por meio da fé. Mas essa linguagem tem sido usada na Bíblia. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 25, na parábola das virgens, Jesus fala de algumas delas indo comprar o azeite. E você sabe muito bem qual o significado do azeite. A pergunta é, ele está à venda? No livro do Apocalipse, o Senhor aconselha o anjo da igreja de Laodiceia para falar a toda a congregação. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te visto, colírio para ungir os seus olhos. Ele está dizendo, eu aconselho que você compre de mim. Agora a pergunta é, Deus está falando de comprar com dinheiro, do jeito que é a transação comercial que nós fazemos? Não. Em Isaías, no capítulo 55, no verso 1, a Bíblia diz, vocês têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vem e compre sem dinheiro e sem preço. Deus está dizendo, vou usar a linguagem da transação para que vocês entendam, mas não existe algo à venda na perspectiva comercial. Ou seja, no reino de Deus você não compra com dinheiro. Mas Deus está dizendo, existe alguma coisa que te dá acesso e que te permite entrar naquilo que você não tem e que você precisa. Então, no ano passado, eu comecei a pregar muito uma mensagem ligada ao assunto de jejum, que era uma pergunta, fome de quê? E um dia um colega falou, Subirá, eu vi fulano pregando, era um amigo dele, eu não me lembro quem, nem para dar crédito. E ele falou, esse cara estava falando
que a moeda de acesso no reino de Deus é a fome. Venham e comprem. Né? Ele está falando, vocês têm sede, vocês têm fome. Né? E eu achei muito interessante a colocação dele, mas eu comecei depois a refletir no assunto, e eu cheguei a uma conclusão. No reino de Deus, a moeda de acesso não é a fome. Muitas vezes ele vai usar a linguagem da sede. Aqui o próprio texto começa, antes de falar de fome, começa falando de sede. Vocês têm sede, venham às águas. Isaías 44:3, Deus diz, derramarei água sobre o sedento. Para quem que Deus vai dar água? Para quem quer água, para quem reconhece que precisa. Portanto, para quem vai valorizar e usufruir o que ele tem a oferecer. O que você vai encontrar em comum em muitas coisas do relato na Bíblia é que, mesmo que Deus use uma hora a alegoria da fome, outra hora da sede, é que a moeda de acesso é o interesse, é a valorização. Então, por exemplo, Jesus diz aos discípulos, não deis aos cães o que é santo e não lancem pérolas aos porcos. Ele não está dizendo que o evangelho é só para alguns e não para todos. Mas ele está dizendo que não adianta você tentar comunicar algo de valor para quem não atribui valor àquilo. A sua tentativa será inútil. Ela não vai produzir resultado. E aí você começa a avaliar várias coisas na Bíblia. Eu não quero ser exaustivo aqui pelo tempo. Mas você percebe que há uma recorrência, um padrão dos mesmos princípios. Por exemplo, outro dia alguém falou para mim, pastor, me explica, como é que o Jacó conseguiu fazer os céus validar a transação da primogenitura com o irmão? Porque a Bíblia diz que ele vai lá comprar o direito de primogenitura do irmão, comprar de comida. Ele falou, o Esaú fazer a babada que fez, a gente imagina, natural humano. Mas Deus autenticar esse negócio. Como ele conseguiu? Eu falei, a Bíblia não diz que aos olhos de Deus ele comprou o direito de primogenitura do irmão. O ato de compra foi a negociação com o irmão. Mas a Bíblia não está dizendo que os céus autenticaram a compra. Você sabe o que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 12, se referindo ao que acontece em Gênesis, diz que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Ou seja, o que os céus estão olhando não é o que tentou comprar. O que os céus estão olhando é aquele que não deu valor e diz, você não vai ter acesso. Existe um outro que ainda não entendeu os mecanismos, mas ele está dando valor. Ele está dizendo, ninguém pode jogar fora, ninguém pode desperdiçar uma bênção como essa, algo como que Deus tem. Então Jacó ainda está escolhendo meios escusos carnais, mas ele está dando valor. Mas o que a Bíblia diz não é que Jacó comprou, aos olhos de Deus, Esaú jogou fora. Porque quem não valoriza não terá acesso. Nós precisamos entender que o meio de acesso diz respeito à valorização e que isso é um fundamento bíblico. Agora, aonde isso nos leva? Se em primeiro lugar eu quero destacar quem não valoriza, não busca. Em segundo lugar, eu quero te ajudar a continuar desdobrando o raciocínio. Então, o que me impede de valorizar mais a Deus? Porque é o ponto que nós queremos. É dizer, se não valoriza, não busca, então nós temos que valorizar para buscar, para realmente ser intenso. O que me impede de valorizar mais a Deus? Eu citei no início, para falar que quem não valoriza, não busca, Mateus 6:21, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Na sequência, em Mateus 6, no verso 24, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ele diz, porque ou irá odiar um, amar outro, ou, ele não fala que a relação é só amor e ódio, irá se dedicar a um e desprezar a outro. Aqui, a gente talvez não perceba que essa segunda parte é mais delicada do que a relação amor e ódio. Porque isso aqui é drástico. Ele diz, dedicação para um, desprezo para outro. Ou seja, se a gente atribui valor a um, na concorrência o outro perde valor. Então, automaticamente, o desprezo surge pela depreciação, seja ela consciente ou inconsciente. Por que eu estou dizendo isso? Porque algo que eu e você precisamos entender é que a valorização de outras coisas, elas acabam gerando, como consequência, em detrimento, a desvalorização de Deus. Então, quando coisas começam a entrar na nossa vida e ganhar muita importância e valor, elas se estabelecem numa espécie de concorrente, que automaticamente, consciente ou inconscientemente, vão gerar uma depreciação do valor de Deus. Fato, ao longo das Escrituras,
nós vemos inúmeros ensinos e advertências para mim e para você sobre isso. A minha pergunta é como é que a gente passa uma vida inteira sem prestar atenção na seriedade dessas advertências. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, Jesus, falando na parábola do semeador, ele disse que uma parte da semente que representa a palavra de Deus caiu entre espinhos. Ele diz assim, a parte que caiu entre espinhos, Lucas 8, 14, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com o quê? As preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Preocupações, às vezes a gente fala um pouco mais. Riquezas, como risco, a gente fala um pouco menos. Mas quando Jesus fala dos prazeres da vida, honestamente, eu vou completar agora em dezembro 30 anos só de pastorado. Mas estou aí há pelo menos 35 anos envolvido com o estudo da palavra, com a pregação. E eu fico me perguntando, eu nunca ouvi muita coisa que soasse como uma advertência aos prazeres da vida. Não digo os prazeres transitórios do pecado, que isso a gente bate mais. Eu estou falando de uma outra linha tênue no meio, quando os prazeres que ainda não são pecaminosos podem ser supervalorizados a ponto de nos levar a pecar. Por exemplo, a Bíblia não diz que o dinheiro em si seja errado, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e tem levado pessoas a se desviarem da fé. O Salmo 62, 10 diz, mexendo no assunto de riqueza, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. A Bíblia não está dizendo joga tudo fora, porque o dinheiro é sujo. Errado não é o crente ter dinheiro, mas se o dinheiro tiver o crente, a confusão começa. E quando o dinheiro tem o crente, significa que ele é tão valioso, que ele se tornou um senhor, que estabelece uma concorrência direta com o senhorio de Deus na nossa vida. E essa supervalorização de algo que não é ilícito, que não é ilícito, pode nos levar a entrar no terreno do ilícito e do pecaminoso. Porque, de alguma forma, o desequilíbrio se estabelece. Estou dizendo isso porque, em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 4, ele faz uma lista de como, no tempo do fim, viriam tempos difíceis. Ele não está falando de tempos difíceis na perspectiva de circunstâncias. Ele diz, pois os homens serão, ele está falando de tempos difíceis ligado ao comportamento. E aí vem uma lista de adjetivos que quando você lê, você pensa, está falando do ímpio? Vou ler o finalzinho da lista. Ele termina dizendo assim, traidores, atrevidos, convencidos. Aí ele fala algo que para mim deixa claro que ele não está falando do ímpio. Ele está falando de crente. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, comportamento de crente, mas negando o seu poder. Então ele está falando de um comportamento dentro da igreja. E quando ele diz mais amigos dos prazeres do que de Deus, ele não pode estar falando do ímpio. Porque, de acordo com Romanos 5, o ímpio está na condição de inimigo de Deus, não de amigo. Só existe algo que faz com que ele cruze a ponte da inimizade para poder entrar na categoria amigo, aproximou. É a experiência de conversão. Agora, a Bíblia está dizendo de alguém que cruzou essa ponte, virou amigo de Deus, mas em algum momento está querendo ficar mais amigo de outra coisa, dos prazeres, do que amigo de Deus. O que nos leva a escolher os amigos? Consciente ou inconscientemente? Normalmente nós queremos ser amigos de quem nos agrada, de quem você tem coisas em comum. Eu lembro do início do pastorado, quando eu sofria de honesticídio. Em nome da honestidade você cometeu o homicídio, ou às vezes até o suicídio. Era aquela filosofia, eu falo a verdade, doa a quem doer. Com o tempo eu entendi que a Bíblia nos ensina a falar em amor, do jeito certo. Mas nessa época imatura, praticamente 30 anos atrás, eu lembro de um irmão da igreja que um dia me procura e ele me confronta e diz, eu tento ser seu amigo, eu não consigo, eu faço de tudo e você não deixa eu entrar, fulano não faz nada e você é amigo dele. E do jeito que ele bateu, ele levou. Eu falei, já te ocorreu que o fulano é legal? E que você é chato? Ele, como é que é? Eu falei, você é um mala, sem alça. Eu falei, você percebeu que o tempo todo você reclama de todo mundo? Agora o problema é comigo. Mas quantas vezes você já falou que ninguém quer ser seu amigo? Eu falei, você acha que o mundo inteiro está errado e você está certo? Nunca te passou pela cabeça a possibilidade do resto do mundo estar certo e você ser o errado? Eu falei, ninguém te aguenta.
Falei, cara, você reclama de tudo, você reclama de todos o tempo todo. É insuportável. Falei, eu sou obrigado a ser seu pastor, porque Deus não me deu outra opção. Mas não sou obrigado a ser seu amigo. Eu não quero ser seu amigo. Se não ficou claro, vamos colocar... E eu vi o cara implodindo na minha frente. Pastor, hoje o senhor faria isso de jeito nenhum. Eu falaria a mesma coisa com muito mais jeitinho. Mas falaria a mesma coisa. Porque ninguém quer ser amigo de quem não agrada. Agora a pergunta é, o cara ficou amigo de Deus, porque encontrou algo aqui. Mas está se tornando mais amigos dos prazeres do que de Deus. Porque, de alguma forma, ele se permitiu ser mais agradado nos prazeres do que em Deus. Significa que ele perdeu a capacidade de perceber que o mais profundo nível de prazer e realização não está lá, está aqui. O que nos leva a fazer essas escolhas? O que nos leva a ser trollados desse jeito? Outro dia alguém falou, não, pastor, mais amigo do prazer do que de Deus é o ímpio. Falei, o ímpio é escravo. Tito, capítulo 3, verso 3, pontua isso. Pois nós também, no passado é antes da conversão, e diz, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de prazeres. Então, o ímpio é escravo. Quando a Bíblia está falando de alguém que escolheu ser mais amigo, está falando de uma inclinação, que ela não começa ainda com inimizade. Não significa que o cara foi direto no prazer transitório e ilícito do pecado. Mas ele começou a supervalorizar outras coisas que, consequentemente, em detrimento, geram uma desvalorização de Deus. Tiago capítulo 4, verso 1, tem me feito pensar ultimamente. Ele faz a pergunta, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Entre a cristandade, a irmandade, os santos. E ele responde, de onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Outro dia alguém falou, mas pastor, prazer da realização, não conflito. Falei, da realização quando se alcança. Porque a maioria de nós está almejando o que não alcançou. E essa fase de almejar o que ainda não tem, gera conflito interno, gera conflito com os outros. E o que nós não percebemos, gera conflito com Deus. Tanto que ele diz, pedis e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios deleites. Você está atrás só disso, querendo usar Deus para chegar nisso. E Deus diz, é ruim que eu vou te dar moral nesse negócio que está te levando para longe de mim. Então gera conflito interno, gera conflito com os outros e gera conflito com Deus. Porque o que tem de crente frustrado, quando Deus não está alimentando esse outro monstro, da realização dos deleites que ele quer, é algo impressionante. Então, pastor, vamos recapitular. Quem não valoriza, não busca. Se eu e você não estamos valorizando a Deus como deveria, porque provavelmente a gente inconscientemente o desvalorizou ao valorizar outra coisa. Então, o que me ajuda a valorizar Deus para virar o jogo? Se valorizar onde está o tesouro, está o meu coração, e ele realmente for colocado em Deus, eu vou correr para Deus, eu vou buscar Deus, sim. Pastor, uma equação tão simples como essa, em 2000 anos de história da igreja, nenhum crente percebeu isso antes? Claro que percebemos. Tanto que todo ano novo a gente fala o quê? Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou estar mais comprometido com Deus e a igreja. Às vezes alguns de nós decidem até jejuar. A pergunta é, essa valorização, ela nasce apenas de um assentimento mental? Ah, é isso? Ou será que ela necessita de uma descoberta? Porque quando o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, ele está dizendo, naturalmente a gente não enxerga e não percebe. Ou seja, a capacidade de entender os caminhos da vida, que levam onde? No lugar onde há plenitude de alegria e deleites, não nasce de uma percepção humana natural, nem de um convencimento, como eu estou tentando fazer com essa mensagem. Isso de alguma forma nos provoca a pensar, a avaliar, a nos expor a processos, mas o que eu e você precisamos é de um elemento chamado revelação. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, Paulo diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Se estamos falando de valor, onde está o tesouro, está o seu coração, Paulo está dizendo que para mim era lucro. Ele usa uma linguagem que é monetária, financeira, material, mas não é disso que ele está falando.
Ele usa apenas a linguagem para falar de valor. O que para mim era lucro, importante, o que eu dava valor, o que eu dava moral. Ele diz, eu passei a considerar como perda. Por quê? Porque o que antes era lucro virou perda. Ah não, pastor, porque ele converteu. Isso se a gente achar que ele está falando de pecado. Então se a gente falar o que para mim era lucro, alguns de nós antes da conversão, a supervalorização de determinados deleites, bebida, né, consumo de droga, festa, balada, imoralidade. Ah não, agora eu descobri que isso traz morte espiritual, então é prejuízo, não vale a pena. Mas Paulo não está falando só de pecado. Ele diz, eu considero como perda todas as coisas. E se você olhar o contexto, você vai descobrir que ele estava falando de performance religiosa, não era nem de pecado. Então o que Paulo está dizendo, o que antes eu atribuía importância, desvalorizou. Não é mais tão importante. Por que não? Por causa de uma outra percepção de valor, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus. Essa palavra traduzida sublimidade, hiperétio, no original grego, ela fala de algo que se sobressai, de algo que se eleva. Ele diz, de repente, a percepção de valor de quem é o Senhor, ela cresceu de tal forma que, entendendo a importância que ele tem, o que antes era importante, agora comparado com ele, desvalorizou. Ou seja, o que eu e você precisamos é de uma mudança de percepção de valor. E essa mudança de percepção de valor, ela brota de uma revelação. Não é algo que simplesmente a gente acorda um dia e apenas a gente diz para nós mesmos, não, buscar Deus é mais importante. É lógico, chegar a essa conclusão já é um grande passo, mas não é o suficiente. Se fosse, todos nós estávamos profundamente apaixonados por Jesus todo santo dia, sem nenhuma distração. Então a pergunta prática a ser feita é, nós devemos esperar que a concorrência, a inclinação aos outros prazeres, desapareça espontaneamente, automaticamente, ou nós temos que produzir isso intencionalmente? Essa pergunta é uma chave. E quando eu olho para a Escritura, para mim é evidente que o processo não é espontâneo. Se fosse, a gente estava em avivamento o tempo todo. A responsabilidade é toda nossa. Romanos capítulo 8, no verso 5, diz, os que se inclinam para a carne, cogitam e pensam das coisas da carne. A palavra cogitar é pensar, sentir. Ele diz, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam, sentem as coisas do Espírito. Dependendo do lado ao qual eu e você nos inclinamos, isso controla a nossa forma de pensar e a nossa percepção de valores. Quem está entendendo? Porque é importante que a gente chegue nessa conclusão. Diante desse princípio, o questionamento a ser feito é, qual é o poder da abstinência na prática da vida cristã? O que é curioso perceber que o mesmo Deus que oferece determinadas fontes de prazeres, alternativos, que não é só o que nós temos na presença dele. E ele está dizendo, é meu plano para vocês. Ele também diz, mas toma cuidado para vocês não empolgar demais com isso. Então você vai ver textos onde Deus vai falar de algumas coisas. Ele diz, quero abençoar vocês. Eu quero dar a vocês bens, eu quero dar provisão, eu quero dar prosperidade. Mas, por exemplo, em Deuteronômio 8:18, Deus vai dizer, mas depois vocês entrarem na terra, do lugar de abundância que eu prometi, que o coração de vocês não se eleve e que vocês não se esqueçam de quem deu esses brinquedinhos para vocês. Porque ele está dizendo, essa mesma coisa que se houver em você equilíbrio e maturidade, elas podem ser boas, elas também podem ser danosas. Aí você vai perceber que o Deus que diz, eu criei a comida para que vocês tenham deleites, ele estabeleceu momentos onde voluntariamente eu e você falamos, mas a gente vai ficar sem comer. A gente vai diminuir o deleite. Isso não se limita só à comida. 1 Coríntios capítulo 7, nos mostra Paulo tratando de algo essencial na vida do casal. Ele está falando do momento de intimidade física. Ele diz, o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo e sim a esposa, vice-versa. E ele constrói uma ideia para dizer o quê? No verso 5 ele diz, não vos priveis um ao outro. Está falando de intimidade física, da vida sexual do casal. E diz, não se neguem. Então o que Paulo está dizendo é que nessa área, o casal cristão, casado, hoje em dia a gente tem que explicar tudo, constituído de um marido e de uma esposa, né, unidos numa única vez, sem ficar trocando. Bom, você entendeu a mensagem. Ele diz, não se privem um ao outro. Ele está dizendo que tem que ter avivamento nessa área.
Ele diz, a não ser, agora vem a exceção, a não ser se ambos de comum acordo fizerem uma escolha. Então eles estão em concordância. Qual é a escolha? Vos dedicardes à oração. Então a orientação genérica é avivamento contínuo aqui. Não para, não deixe de cuidar um do outro. Mas vocês podem dar uma pausa nos deleites inferiores, se houver um motivo nobre, dedicar-se a deleites superiores. E disse, se a pausa de comum acordo for para dedicar a oração, ok. Pastor, o que é esse negócio de dedicar a oração? Significa que o casal no dia a dia, quando está em festa e avivamento, não pode orar? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando fala dedicar, está falando de entrar num lugar mais profundo do que o habitual. Então ele diz, se você quer entrar num lugar mais profundo que o habitual, uma pausa no leite condensado vai te ajudar a resgatar a percepção do doce da fruta. Quem está acompanhando? Sabe, quando a Bíblia fala sobre jejum, em essência ela é abstinência de alimento. Mas a Bíblia pode incluir outras abstinências, desde que não exclua o principal. Vou falando isso porque o tempo todo eu vejo crente falar, estou em jejum de rede social. Aliás, tem um que fica meia hora e ele já acha que é jejum. Não olhei nada. Faz mais de meia hora, já está tremendo, que eu não olhei meu Instagram e estou abstinência. Mas não tem nenhum problema que você faça isso. Desde que essas abstinências, elas complementem, não substituam o jejum básico e fundamental. Porque de alguma forma a gente começou a trocar o que deveria ser fundamental. Então a Bíblia fala de outras abstinências, sim. 1 Coríntios 7 é uma delas. Mas qual o poder de você pausar aquilo que é lícito, que é direito, que Deus abençoou? Não é meramente dizer assim, olha, eu vou me sacrificar. Isso tem a ver com a capacidade de gerar percepção. Quando eu e você estamos muito empolgados, entretidos com essas coisas, nós tendemos a perder a percepção do outro lado. O que me leva a questionar qual é o propósito do jejum. A maioria dos crentes só ora na hora do aperto. Só jejua na hora do aperto. Então o jejum, na cabeça de muita gente, na doutrina de muita igreja, ele só entra em situações de emergência. E na Bíblia nós vamos ver muitos propósitos pelos quais o jejum era praticado. Muitos. Então, por exemplo, Deus instituiu um jejum anual, uma vez ao ano, que era quando? No dia da expiação. Esse jejum está relacionado com o quê? O entendimento de arrependimento de pecados. E ao longo da Bíblia, você vai ver o jejum sendo praticado para arrependimento de pecados. Agora, você também vai ver na Bíblia o jejum sendo praticado na percepção de consagração, como o voto do Nazireu. Ele se abstinha de muitas coisas que todo mundo tinha direito, mas ele se limitava porque ele quer se consagrar. O jejum dos dois são iguais? Não. Tem propósitos diferentes. Você vai ver, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá, convocando o povo, no momento de aflição e para a guerra, vamos jejuar, porque nós precisamos de uma intervenção de Deus. Então o jejum pode ser feito em momentos de aflição, de acordo com a Bíblia, sim. Em Esdras, no capítulo 8, 21 a 23, você vai ver o grande sacerdote promovendo um jejum, buscando proteção. Então nós podemos jejuar por necessidades pessoais? Claro que sim, eles faziam isso. E no Salmo 35, 5, Davi fala de jejuar em situação de enfermidade dos outros, nem só a sua, como intercessor. Daniel, capítulo 9, nós vemos ele jejuando em situação de interceder pela nação e não apenas por si. Então não é nem só os seus problemas, a gente pode fazer isso pelos outros. A pergunta a ser feita é, como a gente olhando para a Escritura define o propósito do jejum? Essas coisas que eu estou mencionando aqui, eles entram numa subcategoria. Eles são o que a gente pode chamar de propósitos secundários do jejum. Porque existe um propósito primário. E o propósito primário é onde qualquer um do secundário converge e passa por ele. Então, por exemplo, o jejum para arrependimento é igual o jejum para consagração? Não. Porque para arrependimento o cara está jejuando por causa do pecado que já cometeu. E está buscando a restauração. Mas o que jejua para consagração, ele está jejuando para não pecar, para não passar pelo propósito do outro. Então eles não estão jejuando pela mesma coisa, embora os dois tenham a ver com a luta contra o pecado. Mas um está lutando contra o pecado que já o venceu, o outro está lutando contra o pecado que ele quer vencer. Mas ambos estão fazendo o quê? Buscando a Deus, para poder vencer o pecado.
O propósito primário do jejum é buscar Deus. É por isso que em Daniel 9:3 você vai ver ele dizendo: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração, súplicas, com jejum. É por isso que você vai ver Joel capítulo 2, verso 12, Deus dizendo: voltem-se a mim de todo o coração, com jejuns. O foco primário do jejum é buscar a Deus. Então, no momento de aflição, um propósito secundário diferente, eu estou buscando a intervenção de Deus. No momento da enfermidade, outro, eu estou buscando a Deus. Mas o primário, aquele onde todos os secundários são diferentes, passam, é buscar a Deus. Agora, a pergunta a ser feita é: eu preciso de um propósito secundário ou eu posso mirar direto no primário? Eu preciso ter um problema meu ou de alguém para jejuar? Ou eu posso simplesmente dizer: eu vou fazer isso porque eu quero Deus? E na Bíblia você vai encontrar gente que não teve nenhum propósito secundário. Ana, Lucas capítulo 2, verso 37. A Bíblia diz: Ana adorava noite e dia, com jejuns e oração. Ela não está jejuando porque tem problema. Ela não está jejuando por uma situação emergencial. Ela não está jejuando para resolver nada. A palavra traduzida adorava, em outras versões aparece ministrava, servia a Deus. Ela está dizendo: eu simplesmente vou entrar nesse lugar mais profundo porque eu quero Ele. Atos capítulo 13, verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, está falando da liderança da igreja de Antioquia. A igreja não está mais debaixo de perseguição. Aliás, foram parar em Antioquia porque fugiram de uma perseguição que não os alcançou lá. Não existe problema, não tem situação emergencial. Mas esse povo reúne para orar e adorar a Deus, diz: vamos botar o jejum? Porque nós queremos mirar lá no topo. O que esses dois textos que eu citei têm em comum, além de ambos estarem no Novo Testamento, além de ambos mirar o propósito primário? Você vai perceber que os dois trazem o entendimento de uma percepção profética diferenciada. Essa Ana que está noite e dia no foco primário do jejum, a Bíblia diz que ela era profetisa, percepção para a voz de Deus. Em Atos capítulo 13, onde eles começam a criar essa cultura de buscar Deus com jejuns, a Bíblia diz: disse o Espírito Santo, e o maior movimento missionário da igreja vai nascer nesse lugar de uma percepção à voz do Espírito Santo. E percepção à voz do Espírito Santo não é apenas um recurso para que a obra de Deus seja feita, é um indicativo de comunhão, de intimidade e de rompimento. Quem está entendendo? Há um lugar em Deus onde eu e você podemos entrar, que Ele precisa de um caminho, e esse caminho se chama abstinência. Significa uma privação intencional de prazeres inferiores, para que a gente possa se dedicar a deleites superiores. Significa arrancar o leite condensado, para que você resgate a percepção do sabor da fruta. Eu quero encerrar com uma frase, eu não sei se deu tempo deles improvisar uma tela, ela é atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. Ele diz: quase em todos os lugares e em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas se estamos trabalhando na contramão, na direção contrária de resgatar valor, então o jejum precisa crescer. Todas as práticas de abstinência devem ser reincorporadas à nossa prática da vida cristã. Deus usou uma experiência, obviamente isso é pessoal, não é padrão, mas Deus usou uma experiência que eu tive no ano passado, para me ajudar a entender essas coisas que eu estou falando com vocês. Eu entrei num desses períodos de 40 dias de jejum, e estava fazendo isso mirando o propósito primário. Mas obviamente que durante o jejum, eu falei: Deus, eu quero ter alguns focos de oração. E havia algumas questões secundárias que foram trazidas. Uma delas era uma intercessão pesada em cima da minha filha. Eu tenho 2 filhos, o Israel e a Alissa. O Israel casou em 2017, a Alissa ainda era solteira no início do ano passado. Então eu estava orando pelo casamento da minha filha. E eu dizia para Deus: Senhor, eu treinei, criei, preparei essa menina para te servir, eduquei ela para cumprir um propósito que diz respeito ao teu chamado. Eu fiz tudo o que podia. Ela já é adulta, já está com seus 20 anos. Falei para Deus: não tenho pressa.
Mas no momento que ela casar, eu estou entregando ela à autoridade de outro homem. E a partir desse momento, ele pode definir se ela vai cumprir o seu propósito ou ele pode limitá-la. Então, esse negócio tem que dar certo, não pode dar errado. Eu creio que o Senhor tem um plano e provisionou. Mas com as nossas escolhas a gente pode bagunçar. Então, o tempo todo orando, que ela não erre na escolha, que o Senhor a dirige. Mas eu comecei também a dizer a Deus, para entregá-la de bom coração, eu gostaria que o Senhor me desse a capacidade de saber quem é o tal do varão. Eu falei, a escolha não é minha, a escolha é dela. E quem pode interferir é o Senhor, não sou eu. A menos que eu tenha uma clara percepção de erro, eu vou tentar ajudá-la. Mas se eu souber quem é, eu vou entregar de bom coração. E eu falei para Deus, e o Senhor abriu um precedente. Quando meu filho estava com 11 para 12 anos de idade, ele conheceu minha nora. Na primeira vez que eles conversaram, eu agarrei o braço da minha esposa. Falei, esses dois vão casar. Ela falou, como é que é? Eu falei, eu não sei te explicar. Eu não tive uma visão, não ouvi uma voz. Mas eu sei dentro de... Eu falei para ela, eu posso registrar num cartório isso. Esses dois vão casar. Nunca falei nada para eles. Nem para o pai da moça, que era o meu pastor. Só contei depois do casamento. Mas eu sabia. Eu falei para Deus, o Senhor abriu a jurisprudência, o precedente. Eu não te pedi. O Senhor falou, por que quis? Falei, agora, o que eu preciso saber é da menina, não do menino. O menino era mais fácil. Tinha menos ciúme envolvido, menos responsabilidade em relação a essa questão do direcionamento. E eu estou orando. Mas estou orando para que a coisa aconteça na hora que for. Não estava imaginando quando seria. O 30º dia do jejum, para encurtar a história. Eu estou com o filho de um pastor na igreja onde eu vou pregar. E tem um momento que nós estamos conversando e o Espírito Santo fala comigo. Esse menino é o seu genro, é ele que vai casar com a sua filha. Os dois nunca se viram, nunca tinham se falado na vida. E como no jejum a alma desliga, não tem euforia. O jejum prolongado, ninguém te irrita, mas também você não faz tanta festa do jeito normal. Eu falei, que legal. A única coisa que eu pensei, a hora que eu contar para a Kelly, ela surta. Porque eu imaginei, eu surtaria no momento comum. Então cheguei, contei para minha esposa, depois chamei meu filho, falei, olha, eu preciso de testemunhas. Então, além da sua mãe, eu quero que você saiba. Não contente com isso, chamei o Marciano, que está aqui, né? Ele e a Adri, falei, olha, eu preciso confidenciar algo a vocês, porque levantar a plaquinha no fim do jogo, quando o time ganhou, o cara dizer, eu já sabia, é fácil. Até porque quando o time não ganha, ele sai com ela enroladinha quieta. Né? Você posicionar só depois. Eu falei, olha, a Kelly me segurou, já que eu não registrei em cartório do Israel, ela falou, você não precisa o da lista, porque tem testemunho. Mas eu falei para eles, eu quero mais testemunhas. Isso foi no dia 3 de fevereiro. No dia 27 de fevereiro, minha filha encontrou esse menino a primeira vez, só viu, nem conversaram. Quando viu, ela falou, pai, vou casar com aquele menino. Eu falei, você está maluca? Dentro de mim. Eu falei, você nem conhece ele? Ela falou, pai, não sei explicar. No meu espírito eu conheço. Eu falei, para cima de mim, não. Ela falou, pai, eu estou falando sério. E o senhor é o último que pode falar contra isso. Porque mamãe te viu pregar a primeira vez, disse que ia casar com você e eu não que deu. Eu falei, vamos ver se você consegue. Eu ainda brinquei com ela assim, a mesma amarração gospel da sua mãe. Mas eu não queria que ela soubesse. E eu só contei isso para ela no dia do casamento. Mas, para encurtar a história, no dia 10 de dezembro do ano passado, eu casei os dois. Eu não consigo te explicar o que essa experiência gerou dentro de mim. Não era só a alegria de saber, minha filha está sendo guardada por Deus, encaminhada, as orações estão funcionando. Toda manhã eu acordava e pensava, cara, Deus me confidenciou algo que Ele não falou para mais ninguém. Era uma sensação de intimidade, de proximidade. Todo dia eu acordava, eu abria meu olho, a primeira coisa que eu pensava, cara, Deus me falou algo que Ele não falou para ninguém. Aí eu pensava, isso vai passar o dia seguinte. Deus me falou algo que Ele não falou para ninguém. Quando nós começamos a entrar numa percepção onde a voz de Deus se manifesta de uma forma diferenciada, isso não alimenta apenas o valor de quem Ele é. Alimenta o valor que eu e você damos, a capacidade de desfrutar da proximidade, de desfrutar da intimidade. Quem está entendendo? Sabe, muitos de nós não estamos só perdidos em relação a direcionamento e propósito. Nos falta mais sabor num relacionamento que pode ser muito mais emocionante do que tem sido. Mas isso não está deixando de acontecer porque Deus não quer.
E você só precisa tirar um pouco do leite condensado. Sabe, eu não consigo entender o crente que diz, não tem tempo para orar, uma maratona seriado o tempo todo. Não tem tempo para orar, mas gasta um tempão em rede social. E não estou dizendo que você não possa fazer essas coisas. Você só imagina que se você dividir isso e dedicar um pouquinho menos de tempo e um pouco mais do que aquilo do lado de cá, suas percepções vão crescer desse lado. Mas não é o que você só sai daqui e diz, pronto, achei a solução. O que você precisamos sair daqui e começar, como Davi declarar, tu me farás ver os caminhos da vida. Senhor, abre os meus olhos. Eu quero, como Paulo, entrar nesse lugar de percepção. Eu quero entrar nesse lugar de descoberta. Eu quero chegar ao lugar onde nada mais importa, a não ser mirar o Senhor. Então, um dia desse, um amigo falou, eu acho que você está meio fanático com esse negócio de jejum. Eu falei, no meu lugar você também estaria. O que eu tenho descoberto em Deus, a percepção da palavra, do relacionamento, todas as coisas num volume tão diferenciado do que tudo aquilo que eu já provei antes. A pergunta é por que eu não quero permanecer nesse lugar e cultivá-lo? A insanidade é jogar isso fora, achando que o bom é aproveitar outra coisa. Eu lembro de uma reunião que eu estava, e o pessoal não vai comer nada. Eu falei, não. Ô, pastor Neu, eu falei, gente, estou tranquilo, estou bem. Aí um olhou e falou, que dó de você. Eu pensei, não retruquei em voz alta, que ser educado, pensei, dó de tu, que está achando que esse negócio que você está defendendo é tão mais importante do que aquilo que eu estou desfrutando. Esse dia alguém falou, pastor, mas não dá vontade de comer. Eu falei, eu tenho o resto da vida para comer. E eu estou focado num propósito, que eu preciso simplesmente dizer, essa desgraça do leite condensado não vai me roubar mais a percepção do açúcar da fruta. Quem está entendendo? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando?